onde os fins justificam os meios? A gente está falando aqui de revoltas e golpes e maneiras de mudar o status quo de uma situação, de um governo, de um local. E todas essas ações requerem ações muitas vezes drásticas, né? Foi quando o Vermelho falou da questão da Maria Antonieta, em que o povo resolveu guilhotinar a monarquia. Foram ações drásticas, né? Qualquer tipo de, como eles sigam falando dos franceses, de tacar fogo em ônibus, fazer revolta armada, pegarem armas, etc. Tudo isso são ações muitas vezes extremas. E aí é preciso pensar até que ponto está disposto a ir para conseguir essa revolução. Até que ponto é moralmente correto ir para mudar alguma coisa. Até que ponto você não segue ali como aquele que luta contra monstros pode se tornar um monstro também. Até que ponto você não está virando aquilo que você luta contra. Como fez o próprio Anakin, né? Você era a pessoa da profecia, você deveria lutar contra eles, não juntar-se a eles. Então, um caso a se pensar. A gente fala muito sobre, Marcelo principalmente fala muito sobre consequências dos atos dos personagens no RPG. E acho que isso é uma boa exemplificação também do que deve se levar em consideração quando os jogadores fazem parte de algum tipo de rebelião, fazem parte de algum tipo de ação que envolve esse tipo de conteúdo que a gente está falando aqui, de golpes, revoltas, revoluções, participações do exército em alguns tipos de atividades, etc. Porque a gente fala muito, já comentou muito aqui sobre muitos jogadores que são inconsequentes em relação ao que seus personagens fazem, como se eles fossem acima da lei, como se eles fossem a lei. Então, são excessivamente violentos, isso é uma característica muitas vezes comum em certos grupos, em que os jogadores se acham muito superiores aos civis, ou muito superiores aos demais, ou acima das leis. Sou amigo do rei, lá, eu vou para Passaga. E são excessivamente violentos. É aquilo que a gente já comentou. O cara, numa briga de taverna, ele vai e mata a pessoa que esbarrou nele na briga de taverna. Arcabouço Precisava chegar nesse extremo de matar uma pessoa, mesmo que se vale para qualquer tipo de combate urbano. Se você está ali numa briga qualquer dentro de uma cidade, até que ponto vai a necessidade de você matar a outra pessoa? Mesmo sabendo que às vezes uma rendição ou uma subjugação ali, você poderia colocar a pessoa frente à justiça. Não, eu só vou nocautear essa pessoa aqui porque a guarda vai chegar e vai resolver o problema. Isso não é trabalho meu resolver, muito menos aplicar uma pena capital em cima dessa pessoa. Então, isso vale também para todos os assuntos que envolvem ali de golpes, revoltas e revoluções. Porque se os seus jogadores estão dispostos a fazer qualquer coisa para que o rei que eles defendem assuma o trono, ou fazer qualquer coisa para depor o rei, talvez eles devam começar a se perguntar a famosa frase "Are we the bad guys?" e pensar se realmente até onde os fins justificam os meios. Essa imagem é muito boa porque ela é um bom exemplo, né, de uma situação como essa. Não sei o que é essa imagem. Cadê? Clica aí. Arcabouço cultural. Isso aí Arcabouço ótimo. cultural. Exatamente. Isso aí é ótimo. Tem um filme de 98 que eu gosto muito, chamado Nova York Sitiada. Nossa. Com Denzel Washington, Bruce Willis e Annette Bening. Não negociamos com terroristas. Pois é. Então. Que é bem isso, assim. É um filme em que eles têm uma série de atentados terroristas em Nova York. E aí, quando tem um atentado que atinge o prédio do FBI, o presidente declara estado marcial na cidade de Nova York. E aí desce o exército americano lá. E aí o que o exército americano começa a fazer é basicamente o que o exército americano faz em outros lugares, só que em território americano. Levar democracia. Leva a democracia para Nova York, né? E aí mete campo de concentração. Os terroristas são árabes. Então pega todos os jovens árabes da cidade e bota eles em campos de concentração aí. E pra gente investigar e descobrir quem tá envolvido com terrorista. A gente achou uma pista aqui, tortura o cara. E aí a galera olha e fala, então, não pode. Vocês estão torturando cidadãos americanos. Aparentemente o problema é esse, né? Torturar cidadãos de outros países, tudo bem. E aí a coisa degringola desse jeito. É um filme 100% até onde os fins justificam os meios. E lembre-se, esse filme é de 98. Esse filme é anterior ao atentado do 11 de setembro de 2001, que levou a
o chamado ato patriótico, que foi uma das leis mais duras americanas em relação à supressão de direitos civis dos últimos 30 anos. Então, por que esse aspecto é importante? Isso que o Luiz falou dentro do RPG é fundamental. É você lembrar os jogadores que eles não são deuses e que as pessoas também têm direito de discordarem das opiniões deles. Não é porque eles são muito poderosos, não é porque eles se sentem no direito de fazer as coisas, o que eles acham que é o certo, que eles podem fazer qualquer coisa. As pessoas têm direito. Tipo assim, aquela coisa tradicional. A gente fala assim, não, o cara te deu um soco na taverna, você tem o direito de matar ele. Não, cara. Legítima defesa é uma defesa proporcional. Se o cara te deu um soco, você tem direito, às vezes, de dar um soco de volta. Se você matou ele, foi você que escalou a situação. Você não pode reclamar de ser preso. Aí o cara faz isso e o mestre fala, você vai ser preso? E o cara fica, pô, mas como assim? No mundo medieval não era assim. Era assim, cara. As pessoas eram presas por coisas como essas. E eles brigavam muito. Entendeu? Você não pode matar simplesmente outra pessoa, entendeu? E quanto mais poderosa essa pessoa fosse, maior a chance de você ser morto por causa disso. Então eu acho que esse é um aspecto importante. Quando você fala de golpes, revoltas e revoluções, uma das coisas interessantes é você pensar no pós. É você pensar no pós-golpe, pós-revolta, pós-revolução. Porque é o que eu falei, é muito comum que um golpe militar estabeleça um governo autoritário. Então é muito comum que um golpe militar estabeleça um governo autoritário que eventualmente vai ter que ser derrubado com um golpe, ou com uma revolta, ou com uma revolução. Então, isso é parte do processo. Se o governo que se estabelece, ou o que quer que se estabeleça depois desse movimento brusco, político, for algo que gere os mesmos problemas, em que esse cálculo de custo-benefício, de ações e efeitos não for adequado, existe grande chance de você perpetuar esse ciclo. Todo mundo entra, faz a mesma coisa errada que o anterior fazia, e as pessoas se veem obrigadas a derrubar de novo aqueles caras. Então, esse é um ponto legal. E o que o Luiz falou eu acho fundamental. Esse aspecto de você dar consequência dos atos quando os seus jogadores, os personagens dos seus jogadores estiverem envolvidos em atos revolucionários ou revoltosos é fundamental. Eles, em determinado momento, eles olharam e falaram, gente, se a gente fizer isso aqui... a gente precisa fazer isso para acabar a guerra, mas se a gente fizer isso aqui, as pessoas não vão perdoar a gente. Aí você vai ter o cara que vai falar, tudo bem, é pelo bem maior. É outra discussão. Outra discussão, completamente diferente. Então, assim, eu gosto demais de aventuras em que você tenha essa discussão de utilitarismo, de bem maior, em que as pessoas se veem obrigadas a lidar com esses dilemas morais. Nem toda mesa consegue fazer isso. Nem todo mundo quer lidar com o peso de fazer isso, mesmo que seja no universo ficcional. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado também. Eu vou narrar uma aventura aqui, moderna, não sei o que, tá em determinado momento, os caras vão ter que escolher entre torturar uma pessoa para tentar obter informação ou deixar uma bomba explodir e matar 25 crianças. E aí? Porra, eu não sei se eu quero decidir isso, mesmo que seja num universo hipotético. Eu não sei se eu quero estar nessa mesa. Tem gente que não vai querer. Entendeu? Esse feriado de Halloween, eu fiz uma mesa de Pathfinder, primeira edição. E a história foi tão bacana que a gente decidiu fazer uma one-shot de 2 sessões. E a primeira já foi, né? Que aí eles, tava na metade, ele já fala, não, e tal, vai ter que acabar hoje mesmo, e a gente já decidiu. E aí a história se alongou para fazer essa possibilidade, e eles estavam numa situação que era a seguinte: o cenário ele envolvia não só as coisas fantásticas e mágicas do mundo, como as presenças de espíritos e criaturas planares constantemente no cenário, e elas são meio que selvagens. E eles chegaram numa cidade, eles eram contratados de uma cidade para proteger, para resolver ali os perigos, porque eles estavam chegando no inverno e precisavam reunir os recursos para fazer o festival de inverno deles, que antes do começo do inverno eles faziam uma festa de agradecimento por eles terem conseguido juntar toda a comida, e eles tinham fartura nesse sentido. E ia chegar a tal da noite, porque o inverno era assim, era o dia que anoitecia e é 4 meses noite, assim, sabe? E a galera, eles foram fazer esse festival e tal, vamos botar ali uma fogueirona no lago e vamos fazer assim. Aí o clérigo falou assim, galera, poxa, é legal aí e tal, vocês fazerem aí uma fogueirona, mas
nós estamos cheios de espírito selvagem aí por volta. Eles vêm, no inverno eles vêm por causa da luz. Não rolava aí a gente não fazer essa fogueirona, não. Vamos deixar o troço mais aqui na cidade. Temos muro aqui protegendo e tal. Vamos fazer e tal. Aí eles conseguiram convencer a galera a fazer só na cidade. Só que na cidade eles fizeram essas fogueiras e tudo mais. E aí o festival lá deles anoiteceu, foram 2 dias seguidos aí de festival e tal. E a cidade começou a ser invadida por anões. Os anões vieram e começaram a invadir, querer matar todo mundo, e eles tentando saber e tal. Até que o grupo que já tinha um nível elevado, eles estavam de 7º nível, acharam lá o líder dos anões, e aí o guerreirão chegou lá, em vez de truvar na porrada, chegou e falou assim, ele falava não, né? Ele falou assim, ei, escuta aí, cara, antes da gente sair aqui na porrada, por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão invadindo aqui, cara? Vocês não viviam lá de boa, a galera que vive de boa e nunca teve problema, por que agora vocês estão... Aí ele falou assim, ó, o negócio é o seguinte, parceiro, todo ano é a mesma coisa. Vocês fazem esse festival aqui, põem luz em tudo, taca fogueira em volta, chama os espíritos tudo, só que vocês têm de um lado uma floresta te protegendo e do outro as montanhas te protegendo. Adivinha quem mora lá nas montanhas? Nós, os espíritos vão tudo pra lá. E aí morre gente, faz aquele negócio e tal, aí resolve tudo na diplomacia. O que era pra ser uma grande batalha, resolveu-se tudo na diplomacia. Lógico, teve uma trocaçãozinha lá, desafio, em vez de lutar exército, lutou herói campeão contra campeão, esse tipo de coisa. Mas aí acabou que eles se decidiram lá, fizeram acordo pra ir lá ajudar os anões a tirar os espíritos da montanha. Só que aí vem um negócio, os personagens... controlados pelos jogadores, estavam querendo tirar o regente dessa cidade lá, porque o regente era mau. Eu falei, mas mal por quê? O cara cuida da cidade, protege a cidade, consegue administrar com fartura. Ele não sabia o que estava acontecendo. Então ele não estava fazendo uma maldade. Não, mas ele é burro, ele não sei o que, ele vai levar a ruína e tudo. Foi, mas nada teve esse indício. Então eles estavam querendo depor o regente por causa de um problema dos anões. Aí você vê, eles quase criam uma revolta lá dentro. Eles quase criam um cenário de guerra numa situação, numa época difícil, que é o inverno, que a cidade tem que ser protegida dos espíritos e manter ali a comida guardada, por conta de uma coisa que eles, jogadores, consideram. Porque o clérigo caótico e bom não tem motivo para ir contra esse rei aí, essa regência. Ele simplesmente não sabia o que acontecia. Ah, mas eu avisei e ele não seguiu. Tá, mas ele não pode ser deposto porque ele é burro. Porque ele não te seguiu o conselho. Então você tem que ver até que ponto os personagens e os jogadores estão influenciando na história. Igual foi falado aqui. Tem gente que vai falar, não, esse tipo de escolha eu não faço. Agora tem uns que vão fazer essa escolha facinho, cara. Querem ver o circo pegar fogo pra ver palhaço queimado. Então assim, vai com parcimônia, vai com calma. E aplique aí revoltas e tudo mais com moderação. Por quê? Porque dilemas serão colocados. Nesse ponto específico, eles queriam depor não só o regente, porque você só não tira o regente, meu amigo. Tem um monte de gente que apoia o cara. Você quase cria uma guerra civil e leva à fatalidade muitas pessoas por causa de uma decisão que, eu acho que, em vez de pensar no todo.